Bora falar então aí um pouco mais sobre gestão passiva da sua carteira, jovem, utilizando aí os ETFs como fundamento para você poder seguir nessa estratégia. E fica tranquilo que se você não sabe o que é um ETF, hoje a gente vai te explicar exatamente o que são os ETFs e como você consegue, através deles, ter aí uma gestão passiva da sua carteira. Então você já sabe, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta, vambora! Fala isso, jovens! Como é que vocês estão, hein? Bom, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, não me conhece, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Cubas e eu falo sobre finanças e investimentos, como você consegue construir um patrimônio saudável aí, utilizando como meio aí a bolsa de valores para você ter uma renda passiva e poder desfrutar aí da sua liberdade financeira, tá bom? Então se esse é um tipo de conteúdo, de vídeo que te agrada, né? Você tem interesse nesse tipo de informação, eu te convido aqui, jovem, a me dar aquela moral, se inscrevendo no canal aqui, ativando o sino das notificações e, claro, deixando o like nesse vídeo para você me motivar. Assim, quanto mais a gente continuar crescendo aqui o nosso canal, vou poder distribuir mais conteúdo para vocês, porque eu vou entender aí que a gente está conseguindo atingir as pessoas com os meus conteúdos que estão agregando aí para vocês. Beleza? Então, ó, sem enrolação, vamos falar aqui, jovens, sobre gestão passiva, né? Acho que já até passou da hora da gente entrar nesse tópico. É um tópico, na verdade, até simples, mas que algumas pessoas talvez tenham dificuldade em montar sua carteira, não se sente ainda tão seguro ou confiante aí na sua tacada para poder escolher um bom ativo para sua carteira. E existe um meio, né, muito mais simples de você fazer isso e também muito mais seguro, que é através dos ETFs, jovem. Leandro, o que significa isso daí? Vamos por partes então. Ó, antes de eu começar a te explicar então aqui o que são os ETFs, eu já te convido também, jovem, a me seguir lá no Instagram, beleza? É @lecubas. Lá também eu tenho uma boa fonte de conteúdo para vocês que eu distribuo aí diariamente, tá bom? Vai ser uma honra, então, ter vocês por lá. Aproveita, me segue lá no Instagram. E falando então aqui sobre os ETFs, né, Leandro? Bom, o que significa primeiro, o que seria um ETF? A sigla é muito simples, né? Exchange Traded Funds, beleza? Ou, como também são conhecidos aqui no Brasil, são os famosos fundos de índices, né? Bom, e basicamente o que ele faz, né? Quais são as características de um ETF? Basicamente, você consegue investir em uma carteira já pré-moldada, né, formada ali, investindo num ETF. Ele é bem parecido com um fundo de investimento, mas ele tem algumas diferenças, né, algumas características, algumas vantagens ou talvez algumas desvantagens. Então, vamos abordar um pouco melhor esse tópico aqui. Por que a gente considera então os ETFs como uma gestão passiva, né? E o que isso talvez traria de benefício para você, investidor, que ainda não confia aí na seleção dos seus ativos, não se sente confiante ainda o suficiente para poder montar aí a sua carteira? Basicamente porque o ETF, como eu te falei, assim como um fundo de investimento, é como se ele fosse uma cesta já com vários produtos ali dentro, né? Então quando você compra um ETF, você está comprando vários ativos ali dentro. E aí só pelo fato de você ter nessa característica, você já tem uma diversificação natural, devido a ele ter vários ativos nessa cesta onde você vai comprar, né? Falando aí especificamente dos ETFs. Então você já tem aí, querendo ou não, alguns ativos pré-selecionados com uma diversificação. E o que seria isso, né? Num exemplo prático, então, a gente tem aqui o BOVA11, que é um ETF, né? Um fundo de índice que replica o querido Ibovespa que a gente está aqui. Então, se você quiser investir, por exemplo, no Ibovespa, você tem interesse aí na carteira teórica do Ibovespa, você pode comprar o ETF BOVA11, que você vai estar se expondo exatamente aí ao Ibovespa. Então, se o Ibovespa estiver subindo, você vai estar com o seu ETF também subindo. Se o Ibovespa cair, o seu ETF também vai cair, vai sofrer essa oscilação, justamente porque ele replica o Ibovespa, tá? Então, um fundo de índice, geralmente ele tenta replicar algum índice, tá? Não necessariamente ele vai replicar algum índice, porque você vai ver que tem alguns ETFs também que, na verdade, eles possuem uma característica específica e não necessariamente ele vai seguir um índice, mas ele vai pré-moldar alguma carteira com base em algumas características, tá? Já vou explicar isso daí para vocês também com mais calma. Fica tranquilo, me acompanha aqui a linha de raciocínio, é muito simples. Bom, então a gente tem aqui trazendo um outro exemplo também muito tranquilo. Se você quer investir, por exemplo, lá fora,
mas você ainda não se sente seguro o suficiente, você não conhece, mas você queria ter a sensação aí de ter o seu patrimônio também dolarizado, pelo menos acompanhando aí essa valorização do dólar, a gente tem um índice aqui também, né, um ETF, que replica o índice do S&P 500, né, para quem não sabe aí também é um índice lá da Bolsa Americana. Então, você tem o ETF IVVB11, onde você pode comprar esse ETF aqui na bolsa normal, né, como a gente acessa lá na nossa corretora, você pode colocar lá o ticker, por exemplo, IVVB11, e você vai estar sendo exposto aí basicamente à oscilação do S&P 500, tá? Você vai ter essa característica aí, se o S&P 500 estiver subindo, esse ETF vai replicar justamente esse índice. E novamente, né, por ser um índice, o S&P 500 ele também tem uma cesta ali dentro, né, com vários ativos ali dentro. Então você também está comprando esses ativos indiretamente ao comprar o ETF do IVVB11. Então por isso que a gente chama, né, de gestão passiva. Você não tem necessariamente, né, um agente, uma pessoa que vai ficar ali definindo regras, né, do tipo, bom, esse ativo aqui tá bom, então eu vou fazer uma estratégia, eu vou vender esse outro ativo aqui e comprar esse outro lugar para a gente poder ter um lucro, como acontece nos fundos de investimento. Por exemplo, você tem um gestor, né, que tem ali está gerindo o fundo e ele tem essa gestão ativa, que é justamente ficar identificando pontos de entrada e de saída de alguns ativos para poder te entregar uma rentabilidade maior. No caso dos ETFs, né, como eles são conhecidos aí por gestão passiva, é exatamente isso a regra deles. Eles vão simplesmente replicar algo, ou desde que um ativo se enquadre na regra que tem ali dentro dele. O gestor vai simplesmente ir lá e encaixar aquele ativo ali dentro. Então, no caso de um índice que replica, né, é muito mais simples. Ele vai replicar o índice do S&P 500, do IVVB11, ou a gente tem também aqui o DIV11, que replica aí, né, o índice das maiores pagadoras de dividendos. E aí é basicamente essa regra que ele vai ficar fazendo, o ETF. O gestor ele não vai ficar preocupado em, agora tem um momento bom para sair desse ativo aqui, vou vender, recuperar o lucro, com o lucro desse cara aqui eu vou comprar esse outro ativo que está numa entrada boa. Não, isso não vai acontecer, porque ele vai seguir justamente ali o que ele foi desenhado. E por isso ele tem essa característica de gestão passiva, tá? É bem tranquilo. Inclusive lá fora, nos Estados Unidos, você tem uma gama enorme de produtos, né, que você pode selecionar por ETF, que a gente até considera aí ser até bem mais maduro, né, o mercado lá fora de ETFs do que aqui no Brasil. Então você tem uma possibilidade maior de seleção. Você tem um ETF lá, por exemplo, que é o VNQ, onde você está exposto ali aos REITs, né? Então ele vai ter as características dos REITs que ele vai compor essa carteira, e todos os REITs que se enquadrarem nesse perfil vai fazer parte ali desse ETF. É muito bacana. Assim como a gente tem aqui, por exemplo, né, eu citei o exemplo do ETF IDIV, todas as maiores pagadoras de dividendos aqui da nossa bolsa vai fazer parte ali do IDIV. Então, cada vez que uma empresa sair dessa regra, não for mais uma boa pagadora de dividendos, ela automaticamente sai dessa carteira do ETF, e aí outra empresa que entrar no lugar, por exemplo, acaba entrando ali nessa cesta do ETF. Então, por isso que é uma maneira mais simples, né, de você comprar e gerir uma carteira através de ETFs. Você não precisa se preocupar tanto com os ativos, desde que você saiba qual é o intuito do ETF. E aí é uma maneira de você se expor ali em diversos ativos de uma maneira bem mais simples, para você não se preocupar. O ETF vai ter toda essa gestão para você. Ficou claro, jovem? Tá tranquilo aí mais ou menos como é que funciona o ETF? Não tem muito segredo, é bem tranquilaço mesmo, bem parecido com os fundos de investimento, mas a gente vai ver agora algumas características que vão diferenciar um dos outros, beleza? E se você ficou com alguma dúvida, eu já te convido então, deixa aí nos comentários, vou ter um imenso prazer em responder cada um de vocês, ou me manda um direct lá no Instagram, beleza? Então, bom, na prática aí, qual que é a diferença também entre um fundo de investimento, né, de um ETF? Como a gente viu aí, eu particularmente eu prefiro muito mais, se uma pessoa está começando, investir através de ETFs do que fundos de investimento. Por quê? No fundo de investimento você vai ter também um gestor, né, uma figura ali atrás, só que geralmente os fundos de investimentos, eles vão ter ali o papel de gestor, vai ser geralmente um papel mais ativo. Então, ou seja, eles vão ficar tentando achar a melhor performance para você ter ali no fundo, né, para eles conseguirem uma rentabilidade maior. Eles vão tentar se esforçar para trazer cada vez um lucro maior para você. E isso é bom. Só que por outro lado, você paga uma taxa a mais por isso. Então você vai pagar uma taxa de gestão, né? Você tem ali, na maioria dos casos, uma taxa de administração. Você tem também, em alguns casos, nos fundos de investimento,
A taxa que exceder algum benchmark, então geralmente é quando exceder um CDI da vida ou um IPCA mais X%, você vai pagar mais uma outra porcentagem acima aí do que ele ter de oscilação acima, né, do que ele entregar desse índice que ele estiver acompanhando, do IPCA mais X%, ou se ele exceder aí X% do CDI, ele vai cobrar uma outra taxa em cima disso. Então você acaba pagando mais taxas, né? Além de que em alguns casos você tem taxa para entrar, taxa para sair. Geralmente você tem um valor mínimo também para começar, às vezes acaba não sendo interessante para algumas pessoas. Então, essa características que os fundos de investimentos têm, ao contrário dos ETFs. No ETF, por ele ser uma gestão passiva, as taxas elas são sempre menores do que as cobradas pela gestão num fundo de investimento. Você não tem taxa de gestão de performance ou algo do tipo, como você tem também ali nos fundos de investimento. Você também não tem essas outras taxas que às vezes existe aí nos fundos de investimentos, de entrada, de saída ou algo nesse tipo, beleza? Essa é uma característica já do ETF, por isso que eu acabo às vezes considerando, eu prefiro muito mais aí o ETF do que um fundo de investimento particularmente, beleza, jovem? Não é nenhuma recomendação nem nada, mas é apenas aqui o meu ponto de vista. E já ele tem uma outra característica que algumas pessoas talvez não gostem, que é a questão dos dividendos, né? Aí no caso então dos dividendos, os ETFs, né, eles não pagam dividendos. Todos os dividendos que eles receberem ali das empresas, né, que tem dentro ali da cestinha dele, ele vai reinvestir no próprio ETF, tá bom, jovem? Então você não vai ver aí o recebimento dos dividendos, ao contrário, se você investisse diretamente numa ação, né, você não recebe aí os dividendos pelo ETF, como acontece também em alguns fundos de investimentos, beleza? Mas isso aqui no Brasil, os ETFs aqui do Brasil não pagam dividendos, eles vão se reinvestir, então você vai ver uma valorização natural ali do ETF, mas lá fora nos Estados Unidos, os ETFs já têm essa característica, eles fazem sim o pagamento de dividendos, tá? Então vai aí mais um ponto talvez negativo aqui para o Brasil no caso dos ETFs. Uma outra coisa que a galera não curte muito também é que no caso dos ETFs, se você fizer a venda de algum ETF, né, com lucro, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro, beleza, jovem? Então vendeu, não existe aquela isenção como acontece, por exemplo, no caso de ações. A gente tem aí até 20 mil reais para vender no mês, que você é isento do imposto de renda. No caso dos ETFs não existe isso, tá? Eles são iguais aos fundos imobiliários. Você vendeu e teve lucro, você precisa pagar o imposto de renda, né, de 15%. E quando eu falo você precisa ir e emitir a sua DARF, né? Você precisa entrar lá no sisteminha do Cicalc Web, colocar o código lá 6015 e o valorzinho para você pagar a sua DARF. Não é feito automaticamente na hora que você resgata, então tira o seu cavalinho da chuva, né? Algumas pessoas acham que isso é feito automaticamente. Não é, você precisa ir fazer isso manualmente. Ao contrário dos fundos de investimento, que geralmente eles têm ali o come cotas e também quando você resgata é retido já na fonte direto, o próprio fundo, né, já faz essa retenção do imposto de renda, então você acaba não se preocupando muito com isso. Então acaba sendo uma desvantagem, eu enxergo aí para o ETF nesse ponto específico, tá? Da questão aí do imposto de renda. Algumas pessoas talvez possam se incomodar com isso. Mas se você investisse diretamente numa ação e vendesse aí acima de 20 mil reais no mês ou mesmo um fundo imobiliário, você também teria que ter esse mesmo trabalho. Beleza, jovem? Bom, então é isso que eu quis trazer para vocês aqui por hoje, né? Falar aí sobre os ETFs, quais são as suas características, né? Como que eles funcionam, algumas vantagens e desvantagens para vocês poderem aí colocar no leque de opções para montar a sua carteira de investimento, tá bom, jovem? Então, principalmente se você está iniciando, talvez seja uma boa você dar uma pesquisada aí nos ETFs, ver se te agradou isso que eu te mostrei, né? O fato deles terem essa gestão mais passiva, então talvez seja uma boa opção para o seu perfil de investidor. Tudo bem? Bom, conto novamente então com a sua colaboração. Se você ainda não deixou o like no vídeo aqui, jovem, me dá essa moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder aí o alerta dos próximos vídeos que a gente distribuir aqui no canal. Fechou? E quero saber de você agora, jovem, você tem ETF na sua carteira? Comenta aí, você achou interessante essa estratégia ou se você não gostou, deixa aí nos comentários para a gente ver aí, eu quero sentir um pouco aí do feeling de investidor de cada um de vocês. Tamo junto? Muito obrigado então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, sem mais, meu nome é Leandro Cubas e eu te convido a vir investir. Bora!